Fã de esporte, na manhã desta segunda-feira, 2 jogadores do Flamengo testaram positivo para a Covid-19. O clube não divulga os nomes dos atletas, mas eles são Felipe Luiz e João Gomes. Os dois já estão em isolamento. O lateral Isla, que está com a seleção chilena para a disputa das eliminatórias da Copa do Mundo, também está com a doença e isolado. O Flamengo do Carioca segue forte com a preparação. O time estreia na competição na quarta contra a Portuguesa no Luso Brasileiro, já que o Maracanã passa por reforma no gramado. O rubro-negro irá com uma equipe alternativa de jovens nas primeiras rodadas. O elenco principal deve jogar a partir da quarta rodada, clássico com o Fluminense. A novela Michael segue firme. O clube ainda negocia com o Al Hilal a venda do jogador. O Flamengo, que tem 80% dos direitos econômicos do atleta, quer que o Al Hilal suba um pouco mais a proposta. Bom, como a FIFA adiou o prazo de inscrição dos jogadores no Mundial de Clubes, o Al Hilal ganhou até um pouco mais de tempo para inscrever Michael, caso contrate o jogador. Devido à Covid-19, os clubes vão poder fazer as inscrições até 48 horas antes da estreia na competição. Enquanto isso, Michael segue treinando normalmente com alto astral de sempre no Ninho do Urubu. É isso, ele diz que se não der certo, ele quer ir, porque é uma grana muito boa, mas se não der certo, ele segue feliz no Flamengo. Uma postura bem profissional, né, Zuppa? É que tem que ser, deixando bem claro, né? Ele tem interesse em ir, ele abre mão da parte dele, ele deixou isso bem claro. O Flamengo tem interesse em vendê-lo, né? A questão é chegar nos termos em relação aos outros times envolvidos, aos valores finais que estejam de acordo com o Flamengo. E me parece, nesse caso, que as expectativas estão muito bem transparentes, muito bem claras de todos os lados envolvidos, né? E essa indefinição, André, pode ser um problema para o Flamengo, na medida também que não dá para investir no que vem pensando como um substituto para o Michael? Talvez, se planos foram feitos contando com a concretização do negócio, né? Mas eu acho que as pessoas que atuam no departamento de futebol do Flamengo nessa área estão mais do que habituadas e são vividas o suficiente para entender que até o negócio ser fechado, tudo assinado bonitinho, o dinheiro recebido, você não pode contar com nada. É assim, não só no futebol, mas principalmente, né? O futebol é pródigo nesse tipo de coisa. Negócios que parecem muito próximos de acontecerem e alguma coisa muda na última hora. Mas eu não acho que seja um problema do ponto de vista do planejamento do time, montagem, trabalho no dia a dia da comissão técnica que chegou, porque se o Michael estiver, o treinador conta com ele. E em algum momento essa história vai ter um fim. Ou ele estará aí à disposição para continuar sendo o 12º titular do Flamengo, provavelmente, de acordo com o que o técnico pensa, para a montagem do time, ou ele terá ido jogar em outro lugar, o dinheiro terá entrado e o Flamengo vai poder, quem sabe, trazer alguém. E se não vier ninguém, o outro cenário, né? Se o Michael acaba vendido e não vier ninguém, dá para, com esse elenco ainda, fazer um bom papel nos grandes campeonatos? Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil? Claro que dá, né? O Flamengo tem o melhor elenco do país, né? O Flamengo tem o melhor elenco do continente. A gente sabe que não é o que o Flamengo quer. Quer dizer, já andou falando de alguns jogadores, né? Ferreirinha, Soteldo. Mas se a gente entende que o Flamengo... E a gente vota aqui mês a mês, né? Se a gente entende que o Flamengo tem o melhor elenco do país e o Michael sai e agora não dá mais, então é o Messi, não é o Michael que está saindo, né? Então, calma, né? O Flamengo tem o melhor elenco do país. O Flamengo já perdeu o Kennedy. Se o Flamengo perder o Michael, vai ser necessário olhar para essa função, para esse jogador de velocidade, para manter esse elenco completo nas várias facetas que a temporada pede para os times, mas não é a ausência ou a falta de reposição que vai falar agora não dá mais, porque até ter o Michael dava. Agora não dá mais. Não, não é assim. Porque tem lá o Vitinho, tem o Pedro, tem opções para o ataque suficientes. Pode abrir o Bruno Henrique, centraliza o Pedro mais com o Gabriel, opções tem. O problema do Flamengo é aquele. Claro que é ideal ter a reposição. O Flamengo sentiu falta de reposição na última temporada em algumas posições, mas não está nisso o papel que o Flamengo vai ter na temporada. Se você vender o Gabriel, aí a gente pode conversar um pouco melhor. Vender o Arão junto com o Arrascaeta e desmontar o meio-campo, ok. O Michael... Não. O problema do Flamengo é aquele que a gente sabe, já falou aqui algumas vezes. Convocações
desfalcam o time. E, às vezes, lesões. Por isso que um time como o Flamengo precisa pensar grande num elenco numeroso. Isso é um fato. Mas eu duvido que pessoas saibam mais disso do que aquelas que procuram fazer a montagem do elenco do Flamengo. São elas que sofrem com isso e, é claro, as comissões técnicas que trabalham ali. Estou muito curioso para ver o espaço que o Pedro terá nesse ano. Também estou. Que é ano de Copa do Mundo, Zupac. Sim, também estou. Por causa da carreira do Pedro, pela função que ele exerce, pela visão de futebol que um técnico europeu tem da maneira que trabalha. Pensando no último trabalho do Paulo Sousa, que foi na seleção da Polônia, onde existia um centroavante, um melhor jogador do mundo, mas um centroavante com características que remetem mais a Pedro do que Gabriel, né, em termos de funcionamento. Então, acho que o Pedro, em ótima forma, é o tipo de atacante que a enorme maioria dos técnicos europeus gosta de ter, trabalhando no seu elenco. E o encaixe, porque se tiver Pedro e Gabriel jogando juntos, aonde vai jogar o Bruno Henrique? Se tiver Pedro, Gabriel e Bruno Henrique jogando juntos, quer dizer que o Gabriel vai estar um pouco mais para a direita, onde vai estar o Everton Ribeiro? Então, a presença do Pedro gera expectativa sobre o Pedro e sobre várias outras peças no time do Flamengo. Olha, a gente fica falando de centroavante, né? O Palmeiras quer um atacante ali, o Corinthians sonha com um atacante de peso. O Pedro cairia como uma luva nos dois times. Aonde ele quiser jogar. Pode escolher. Em qualquer lugar. O Pedro joga em qualquer clube brasileiro. Tá doido. Até no Flamengo. E o Tite gosta muito dele. O Tite gostaria de poder convocar o Pedro mais vezes. Não tivesse ele tido problemas para jogar a Olimpíada, que é um critério importante para a seleção, se machucado em outras circunstâncias e a ausência de ritmo de jogo em outras circunstâncias. E dia 20 de fevereiro já tem o encontro de Flamengo e Atlético Mineiro, hein, André? É a Supercopa, ainda sem local definido. A última foi em Brasília, mas Brasília tem muito torcedor rubro-negro, o Atlético não quer. Vamos ver o que vai acontecer. Ansioso por esse jogo? Bastante. Esse confronto poderia ter acontecido, né, na temporada passada, em fases bem agudas das Copas. Não foi assim. E é um jogo legal. Com o passar das temporadas, eu acho que os clubes e as torcidas vão se acostumando não a um caráter decisivo, mas a um encontro importante, mesmo sendo em tese, a abertura da temporada. Os estaduais já estão aí, a temporada já começou, mas a Supercopa, que é aquela, não, é depois. E a última edição foi muito boa, foi um dos grandes jogos que nós tivemos no Brasil em 2021, Palmeiras e Flamengo, decisão nos pênaltis. O Flamengo está de volta na Supercopa, agora para enfrentar o Atlético. É muito legal pelo confronto dos elencos, pelo confronto dos times, duas comissões técnicas novas nesses clubes. Acho que tem tudo para ser um jogão outra vez. E o Turco Mohamed contra o Paulo Sousa. Sim, primeiro duelo desses dois nesse patamar. Embora eu ache que ela representa nada para a temporada. Assim, a Supercopa não tem valor nenhum para o que vai ser a temporada. Mas o Flamengo vai meter 3-0 no Galo. Isso quer dizer que o Flamengo já é melhor que o Galo para a temporada? Não, porque a Supercopa não diz nada nesse sentido. E é justamente por isso que o jogo foi tão bom entre Flamengo e Palmeiras na última Supercopa. Compara com os outros duelos. A própria final da Libertadores, que foi um grande jogo, mas um jogo com outros elementos, né? O jogo da Supercopa foi um jogo divertido, um jogo aberto. O próprio Palmeiras, em alguns instantes, jogando bem aberto também, porque os técnicos sabem que esses enfrentamentos nas competições que realmente valem trazem consequências na análise da temporada, na percepção sobre os trabalhos, no papel dos próprios jogadores. A Supercopa não. A Supercopa é um jogo festivo que vale uma taça. Por isso, todo mundo joga mais tranquilo, mais aberto. O jogo tende a ser mais interessante.